Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é este? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2026. Pense grande. Diga, eu estou pensando, Senhor. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Louvado seja Deus por tudo. Muito bem, muito bem. Antifrágil. Falar de antifrágil, eu tenho que trazer, Daniel tem que trazer José. José fez de cada desafio e dificuldade um degrau para subir. Você vê resiliência. Resiliência significa suportar choque, sofrer algum tipo de deformidade e se regenerar. Você tem um poder de se recompor. A diferença é muito grande de um frágil para um antifrágil. O frágil é como, você já pensa em ovos. É como pisar em ovos com ele. É tudo muito sensível, difícil. E ele acaba perdendo, às vezes até o destino dele, exatamente porque, ao invés dele se fortalecer no Senhor e se tornar uma pessoa antifrágil, como José, ele se condiciona a uma fragilidade. Então ele se ofende com tudo, ele se abate, ele se curva aos problemas, ele cede às dificuldades, ele desiste diante da pressão, ele se curva diante da dor. Agora, olha para a história de José. José, o ímpio, viu que o Senhor era com ele. Porque ele desceu, foi jogado no poço da rejeição. No poço da rejeição. E foi vendido. Em Êxodo fala que um escravo tinha que ser vendido por 30 ciclos. Ele foi vendido abaixo do escravo, a 20 ciclos de prata. Então eles mostraram que ele tinha, que ele não tinha valor, que ele não tinha importância. Eles venderam José abaixo de um valor estabelecido por um escravo. Eles jogaram ele no poço da rejeição e venderam por um valor abaixo do que se vendia um escravo. E ele vai para uma terra estranha e você não vê uma linha de entrega, de fraqueza, de decepção, de entrega ao problema, você não vê uma linha. No Salmo 105, a Bíblia fala que colocaram ferros nele, no seu pescoço, nos punhos, nos tornozelos, feriram ele, está escrito lá. E você não vê uma linha falando que José reclamou, murmurou, mas a sua alma se tornou como ferro, a Bíblia diz no Salmo 105. Você sabe o que é a alma se tornar como ferro? Ah, ferro é bem diferente de casquinha de ovos, não é? Casquinhas de ovos. A sua alma se tornou como ferro. A alma é o centro das nossas emoções. É como você pensa, seus sentimentos, suas emoções. E uma alma que se torna como ferro, não é uma alma que se amargurou, não, é de José. A Bíblia está nos mostrando que, no caso dele, se fala muito
do estresse pós-traumático, mas não se fala muito do estresse, do crescimento pós-traumático. José sofreu um estresse, mas aquilo não o adoentou, mas o levou a crescer. Ele não ficou doente. Ele não ficou doente emocionalmente, ele não se entregou, mas ele cresceu. Ele rompeu. E para onde ele ia, as pessoas viam que Deus era com ele. Viam que havia algo diferente na vida dele. Ele fez o ímpio prosperar. Porque quando você entende o seu papel aqui, você entende que onde você chega é para mudar. Você não é mais uma pessoa comum. Você não faz o que todo mundo faz. Os seus resultados não são iguais aos de todo mundo. Não é o que eu encontro na Bíblia. Eu estou estudando essa Bíblia há muitos anos. Tanto que não é o que os homens, as leis que eles votam, e elas passam, e eles estão institucionalizando, Romanos 1, aliás, já institucionalizaram, né? Porque você anda por aí, é impossível andar na Times Square, além de ter as lojas legalizadas que vendem maconha, o cheiro naquela região é insuportável. Esther é de lá, sabe disso. Aliás, parabéns, Esther. Ela veio a semana passada, e eu tenho que dar seu testemunho. Ela pagou para vir $700 para vir a semana passada e está aqui de novo e trouxe a irmã. Ela financiou a fé dela. Mas mais que isso, eu tenho que dar o testemunho dela. Ela recebeu uma vitória e ela fez um voto que ela ia no Brasil, lá na Taquari, para agradecer. Pois ela foi lá e nós nos encontramos lá. De verdade, eu me encanto com pessoas que investem na sua vida espiritual. Investem tempo, investem dinheiro, investem energia. Todas que eu conheço que vivem assim, têm rompido poderosamente. Então eles pegaram Romanos 1 e transformaram em leis. Agora é lei. E você não pode falar nada, porque agora é lei. Foi institucionalizado. E aí, diante de uma cultura totalmente contaminada, onde estão os Josés? Porque o nome de José também foi mudado, mas sua essência não foi mudada. Ele morou, habitou e governou numa terra estrangeira. Mas sua essência não foi mudada. O Deus dele continua sendo o Deus de Israel. Ele era um imigrante. Daniel também era um imigrante. Imigrantes que foram muito bem-sucedidos na terra em que eles estavam. Imigrantes que enriqueceram o país em que estavam, que até chegaram, como no caso de José, chegou como escravo. Por uma calúnia foi parar na prisão. Mas aquilo fazia parte de um processo. Porque você vai ver, tanto na vida dele, quanto na vida de Daniel, principalmente Daniel, você vai ver isso muito claro. Antes de Daniel sofrer uma grande promoção, ele sempre passava por um grande teste. Antes dele viver uma grande promoção, uma grande honra, ele passava por um grande teste. E você vê ele passando. 3 anos de doutrinação pesada, nomes mudados, comida mudada, e olha a coragem desse homem.
Aliás, você vê esses filmes de ação e guerra nas estrelas e tal. Ué, leia Daniel. Você vai ver todo tipo de conspiração e ataques e inclusive movimentos espirituais no céu. Coisas grandes. E cada coisa que chegava na vida dele era para levá-lo para um nível mais alto. Pode ver lá. Você vai ver muito. E foi promovido, e foi promovido. Após um grande baque, foi promovido. E foram promovidos, e foi promovido. Imigrantes. Imigrantes. Que não aceitaram não fazer a diferença no lugar em que eles estavam. Bom, se Daniel chegou, ele tinha uns 15 anos, Daniel era um cara tão único, que aos 85, aproximadamente 85, que parece que ele estava meio que aposentado, ele é chamado às pressas, porque ninguém, de novo, conseguiu resolver ler aquilo que uma mão misteriosa fez surgir e foi escrevendo na parede. Após Belsazar profanar as coisas do templo. Chamou todos os sábios e entendidos, ninguém conseguia ler a inscrição. Aí vem a rainha mãe e grita, tem um homem, com uma inteligência extraordinária. Ele é chamado como um homem que tinha uma inteligência extraordinária. Chame-o. Quando ele chega, ele olha para o rei e fala assim, você devia ter aprendido com o seu predecessor, que era maior do que você. Por quê que Belsazar morreu naquela noite? Porque ele é a lei da precedência. Ele veio depois. O Nabucodonosor teve um encontro e teve outra chance. Comeu grama por um período, mas teve outra chance. Mas ele viu. A Daniel fala, você conhecia a história dele. Você viu. Você veio depois dele. Você tinha um exemplo dele. Você já viu gente que tem um exemplo do que não funciona? Acabei de falar de Raquel. Todo mundo na família sabia que o que a Sara tinha feito em gerar um Ismael tinha dado errado. Mas tem gente que ele repete os erros que nem deles são, ele repete os erros dos outros já. Ele está imitando os erros dos outros. Aí ele pergunta por que a vida dele vai mal. Porque está imitando não é nem os erros dele, porque uma coisa é você errar da sua cabeça, outra coisa está errando a cabeça dos outros. Fica mais grave ainda. Ô, Belsazar, rapaz, você foi estúpido, hein? Rei, você devia ter aprendido com um cara que foi maior do que você. Não deu certo para ele, comeu grama. Enquanto ele não se humilhou, ele não voltou, não teve a restituição do seu reinado. Bom, o sujeito foi tão espetacular na Babilônia. Imigrante. Foi levado à força. Aqui ninguém veio à força, ele foi levado à força. José foi levado à força, ninguém aqui veio à força. A gente veio por livre e espontânea vontade. Eles não, eles foram obrigados. O que eles podiam dizer? O que tudo leva a crer que Daniel foi feito eunuco. Então imagina o que ele passou. Aos 15 anos, sem pai, sem mãe, vendo seus colegas ali, gente do seu povo, outros jovens, cedendo para a comida do rei. Ele disse não. Ele disse não. Você vai ver, aproximadamente 2 anos, ainda faltava 1 ano de treinamento, no capítulo 2.
Sabe quando Deus pede para você fazer o impossível? Eu não sei, mas eu tenho certeza que tem gente aqui, e você que está me acompanhando pela transmissão, que Deus está pedindo para você fazer o impossível. E aquilo que todo mundo já disse que não tem como. Então ele devia ter o quê? Uns 17 anos. O rei tem um sonho. Fica perturbado. Chama todos os entendidos e astrólogos, todos os sábios da Babilônia, e fala, vocês precisam dizer o sonho que eu tive e dar a interpretação do sonho. Aqueles homens entraram em pânico e disseram para ele, escuta, rei, o que você pediu é impossível. O que você pediu é impossível. Leia o texto e você vai ver. É impossível, isso é coisa dos deuses. E eles não estão entre nós. Isso é impossível. O rei ficou tão furioso que disse, então, eu vou fazer um decreto e vou torturar e matar todo mundo aqui. Porque vocês não servem para nada. Porque observa que o sistema da Babilônia, que é o sistema desse mundo, parece que ele quer viver a despeito de Deus. E quer, mas não a despeito da religião. Muito pelo contrário, tem muita religião. Porque tem gente que não está buscando a Deus, mas está buscando muitas outras coisas. Os seus deuses. Inclusive Mamon, que é o Deus principal da maioria. Ele faz qualquer negócio por isso. E é por isso que ele continua correndo atrás. Porque aos seus ele dá enquanto dorme. A vida do justo é uma vida fluida. E onde ele chega, todo mundo tem que ver que Deus é com ele. E todo mundo viu que Deus era com José, todo mundo viu que Deus era com Daniel. E com aqueles 3 jovens. Então vamos lá. Daniel também foi colocado no bolo com os jovens. Vai ser todo mundo executado. Olha a coragem desse rapaz. Ele se levanta e fala com o comandante ali, o Arioque, fala, eu quero falar com o rei. Vai lá, ó, a coragem dele, me dá um tempo. Eu vou invocar Deus. Você não quer uma coisa de verdade enquanto você não passa uma noite inteira pedindo por ela. Ele convoca os seus 3 jovens e diz, vamos orar a Deus. Passaram uma noite toda invocando a Deus. Na madrugada, o Senhor dá a revelação do sonho, o sonho que o Nabucodonosor tinha tido e a revelação, aquilo que significava. E ele agora louva o Senhor e adora, porque só para 2 pessoas Deus mostrou como o mundo vai terminar, como tudo vai terminar. Para Daniel e para João. Esses 2 caras receberam revelações de como tudo vai terminar. E ele vai lá e fala, a revelação é essa, o Senhor sonhou com uma estátua que tinha uma cabeça de ouro e o peito de prata, e vem bronze e termina com os pés, a canela ali com os pés de ferro e os pés ferro e barro. E ele fala sobre todos os impérios. E ele fala depois de uma pedrinha pequena, que representa o Senhor Jesus, que quando cai aquela estátua desaba, vira pó e aquele vento leva. Vai embora.
Ou seja, reinos vêm, como disse Daniel, e reinos vão. Mas vem um reino que é para sempre. Governos vêm, governos vão. Mas vem um governo que é para sempre. E o rei cai de joelhos diante de Daniel. E promove Daniel. E exalta Daniel. E presenteia Daniel. E assim você vai vendo. A cada pressão, no final do treinamento, eles eram incomparáveis. 10 vezes mais sábios que todos. De maneira que o rei não suportou. Vão ficar aqui comigo, eu não quero outro. Ele já está velho. E ele ainda está sendo chamado como o único capaz de dar respostas. Mas não era o centro dos deuses, da idolatria, do poder. Não estava assim, de feiticeiros e magos. De gente que se apresentava como entendida. Eu tenho o conhecimento tal e o método tal, e sei isso, sei aquilo. Mas no final das contas, eles tinham que correr para Daniel. E não foi com José? O faraó tem um sonho e chama todos os seus astrólogos e entendidos e sábios. E ninguém conseguiu discernir os sonhos que ele teve. E aí aquele copeiro que tinha esquecido dele por 2 anos. Lembra, eu conheci um cara na prisão. E ele revelou os sonhos que eu e o padeiro tivemos. E aconteceu exatamente como ele falou. Ele vai poder revelar isso aqui. Imigrantes, bem-sucedidos. Ele é tirado do calabouço e se torna, é colocado como homem abaixo do faraó, o mais importante. E Daniel? Daniel termina os seus dias como homem, o segundo homem mais importante no segundo império já dos Medos e Persas. E recebendo as maiores revelações, depois da cova dos leões, que fica exatamente no centro do livro de Daniel. Ele teve as maiores revelações. Você vê que ele sobe, o nível espiritual dele sobe. Aqui está, esses são exemplos de homens que foram antifrágeis. Que cada pressão serviu como um degrau. Cada dificuldade serviu como uma alavanca, como um impulso. Gente que não se vendeu ao sistema, gente que não sucumbiu à cultura, gente que não falou a língua, gente de identidade forte, com paladar forte. Gente de fé, gente convicta, gente que acredita no seu Deus e não aceita uma vida rasteira, uma vida pequena. Não importa onde eu estiver, Deus vai ser comigo. Eu vou dar condições para ele. José deu condições. Daniel deu condições. O grande teste do José, primeiro, foi não se amargar. Segundo, foi dizer não e ficar longe da mulher do Potifar. Ele era só um menino. Quando ele foi levado para lá, ele tinha 17 anos. E ele foi assediado dia e noite por aquela mulher. E ele disse para ela, eu jamais cometeria algo tão perverso contra o meu Senhor e pecaria contra Deus. Eu não vou fazer isso. E naquele momento, pareceu que ficou pior a vida dele. Agora, mais tarde. Quem está de olho no mais tarde não fracassa.
O imediatismo é a atitude dos fracos. Mas quem está de olho no mais tarde, prospera. Então, a Bíblia diz aqui, ó, olha esse salmo, Salmo 84, como são felizes os que de ti recebem forças. Os que decidem percorrer os teus caminhos. Os que decidem, porque você tem que decidir, eu tenho que decidir. Ninguém pode fazer isso por nós. Nós decidimos o que nós vamos fazer com a nossa vida. Os que decidem percorrer os teus caminhos, decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, porque todo mundo passa. E nós vamos passar algumas vezes na vida. Ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. Ele transforma o choro, o vale de Baca em Beraca, o vale das bênçãos. Ele transforma o vale do choro num manancial de fontes revigorantes. Quer dizer, num testemunho que vai edificar as pessoas. Num testemunho que vai mudar vidas. A história dele vai marcar pessoas. Então nós vamos parar e fazer um balanço da nossa vida. Às vezes eu tenho que parar assim, com uma responsabilidade e com um foco irresistível e dizer, peraí, isso aqui, ó, consciência. Isso aqui não está, desse jeito não está funcionando. Eu não quero isso aqui. Eu não quero isso aqui. Eu conto uma história para mim e vou vivendo uma vida a despeito daquilo que é a verdade. E você conhece a verdade, ela te liberta. E a pior coisa é quando você se engana, e é muito fácil se enganar. Você conta uma história para você e você fica lá. E você fica lá, dando murro em ponta de faca, dizendo, não, vai acontecer, vai ser assim, vai ser daquele jeito. E Deus está dizendo, será que você ainda não viu? Será que nem a dor está mostrando para você? Não. Esses dias eu ainda disse, estando à mesa, que eu faço muito isso, eu sempre gosto de trazer uma lição à mesa no momento das nossas refeições. Eu sempre trago algo e eu disse, ó, conscientização. É preciso cada um aqui buscar, inclusive conversar com as pessoas mais próximas para descobrir seus pontos cegos. Porque quando se fala ponto cego, é ponto cego, você não vê. Simplesmente você não vê. Por isso que é um ponto cego. E aí você está lá dizendo, meu Deus, por que não vai? Por que minha vida não está andando? Por que está desse jeito? E Deus está dizendo. Às vezes a palavra está vindo, ah, não é isso aí, não. Ah, pode ser sim. Talvez é aquilo que você não quer ver. Ou finge que não está, ou não está vendo mesmo. E aí você geme. E se abate, e desanima, e se deprime. Mas, quando passarem pelo Vale do Choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. As primeiras chuvas, ele atrai chuvas de bênçãos. As primeiras chuvas, quer dizer, aquilo começa a acontecer, não fica para o final. As coisas começam a acontecer. Você começa a ver mudanças. E não é isso que a gente quer? Nós queremos mudanças. Porque eu não acredito que tem alguém aqui que já se conformou com uma vida mediana. E de repente olhar, não está bom. Alguns ora têm vontade de voltar, mas se eu volto, alguns não estão bem sucedidos. Nem lá, nem aqui. Porque a questão não é o endereço. A questão é o espírito.
É a mentalidade. Se não muda dentro, não muda fora. Se eu não consigo nem pensar sobre algo, como é que eu vou atingir isso? Se isso não está aqui dentro. Eu não acredito num salmo desse aqui. Eu transformar o vale do choro. Sim, é antifrágil. O vale do choro não o derrota, mas o fortalece. Ele sai mais forte daquilo. Ele sai melhor. Aquilo faz com que ele rompa. Ele se torna mais forte, mais determinado. E ele olha para a vida dele e diz, escuta, eu tenho exemplos. Igualzinho Daniel falou para Belsazzar, você tinha um exemplo do que não fazer. Mas nós temos exemplos do que fazer. Nós temos o exemplo desses imigrantes que ocuparam a posição mais alta do lugar em que eles estavam. Aí o incrédulo vai dizer assim, era José, era Daniel. Não, então a palavra não é para você. Vou pregar para quem quer. Você não acredita? Então não adianta. Falou que é daquele tempo, é isso aqui. Não. Vamos. Não. O Espírito é o mesmo. A palavra, ela continua viva. A palavra se renova a cada dia. O Deus que foi com José, que foi com Daniel, está comigo, está com você. Mas qual é o nosso nível de entrega? De dizer não. Vou passar 3 anos a legumes e água porque eu não quero me contaminar. Eu não quero me contaminar. Antifrágil. É o sujeito que resiste à pancada. Pode bater. Até deforma aqui, mas vai voltar. Não vou ficar assim. Isso não me derruba. Ou seja, o trauma não me joga na cama, mas me leva a crescer. Não foi isso que aconteceu com eles? Imagina um adolescente saber que nunca mais vai ver os pais, foi arrancado da sua terra. Mudam o seu nome. Obriga a comer de outra comida. Coloca numa doutrinação pesada. E ele, dentro dele, tem um espírito tão forte que ele diz, não. Não. Isso não vai mudar a minha essência. Eu já tenho um paladar. E o meu paladar é bom. Isso não vai mudar. As primeiras chuvas os cobrirão de bênçãos. Deus tem essas chuvas para nós. E Ele quer que nós creiamos nisso aqui, ó. Eu passo pelo vale do choro e eu transformo num lugar de fontes revigorantes. O meu testemunho revigora outras pessoas. O seu testemunho revigora a minha vida. O meu testemunho revigora a sua vida. Você transformou o vale do choro em fontes revigorantes. Porque agora você revigora pessoas. Você se torna essa fonte que jorra poder e alegria. Poder de Deus. Olha o que Deus fez na minha vida, vai fazer na sua também. Eles continuarão. Não é isso que a gente vê com José, com Daniel, mas posso falar de Davi? Olha a perseguição implacável que Davi sofreu. E aí? Matou? Destruiu? Fez ele desacreditar? Ele está na caverna de Adulão, chegam 400 fracassados, endividados, tudo com nome sujo, espírito abatido, com vontade de desistir, mas correm para a caverna de Adulão. É engraçado isso também, né? A mesma leitura aqui. Era para todo mundo parar e dizer assim, rapaz, o que esse cara vai ter para me oferecer? Mas quando a pessoa acredita no que está na outra, peraí, ele é um matador de gigantes.
E ele carrega a unção do Senhor. Ele pode estar passando por isso aí. Esse é um momento na vida dele, mas não vai ficar assim. Igual as pessoas olhavam para Jesus, não, uma coisa menor. Mas quando os demônios chegavam, caíam de joelhos. Você já parou para pensar? Talvez por cegueira, você não esteja reconhecendo o que realmente tem peso, tem valor para mudar a sua vida. E não está investindo a sua vida onde realmente há poder de trazer mudanças. Eles continuarão a se fortalecer. Olha que escritura. E cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Prosseguem o caminho de força em força. Prosseguem o caminho de força em força. Quando você encontra a pessoa, ela está mais forte, mais avançada, mais cheia de Deus, impactando mais. Ela é uma fonte que jorra poder. Por quê? Porque ela não é frágil. Ela não aceita repetir a história, porque algumas pessoas, ou elas estão imitando a família, carregando toda aquela programação que elas receberam da família, então elas estão repetindo, mesmo à distância, a história da própria família, que às vezes não era boa, não é bem sucedida. Ou imitando o ímpio, imitando o mundo. Aí você chega perto da pessoa, ao invés dela imitar a Deus, ela se encher de Deus, ela passar por uma reprogramação, porque ou você vai ser transformado, ou você vai acabar sendo roubado e destruído. Que é o que a Bíblia deixa claro. Ou você é transformado pela palavra, ou você acaba se rendendo a um sistema, a Bíblia fala, que é pela renovação da mente. Você transformar esse mundo, você transforma. Você não é doutrinado por ele, você transforma, você leva a cultura, você leva a transformação. Você leva. E quando você não transforma, é porque você não foi transformado. Então você está no caminho da derrota. Você não tem impacto. Você não faz diferença. E como pode se aceitar não fazer diferença? Você diz que crê em Jesus e a sua vida não faz diferença? No lugar em que você está, você aceitou ser mais um? Fala como todo mundo? Pende para o mesmo lado? E tem os mesmos resultados? Espera aí, isso não é Bíblia, isso não é bíblico. Não acredito nisso. Eu já encontrei pessoas que disseram, não, mas eu acho, bom, começou com eu acho, já não dá para levar a sério, né? Porque você nem certeza tem. Eu acho que a gente passa por lutas. Não, aí você tem que ter certeza, por luta a gente passa mesmo. Aliás, é uma promessa a perseguição. Uma vitória sobre todas. Agora, tem gente que parou naquele versículo só na metade. Muitas são as aflições do justo. Ele só gosta dessa parte do versículo. E eu decidi ignorar essa e ficar com essa. Mas o Senhor o livra de todas. Eu vou ter aquilo que eu foco. Aquilo que eu acredito. Eu já sei. Aliás, já está nas bem-aventuranças. Eu sou uma bem-aventurada quando eu sou perseguida por amar a Jesus. Eu sou feliz, digna de ser invejada, porque estão me odiando por causa da cruz, por causa de Cristo. Então, esse não é o problema.
Esse não é o problema. A questão é a resposta que eu estou dando. Eu estou indo de força em força? Eu prossigo de força em força? Poderia ler sobre José e contar toda essa história mais detalhada. Mas eu sinto no meu espírito que você que sabe da história de José, você sabe da história de Daniel. Você só precisa vestir a mesma capa que eles vestiram. Eu não preciso estar aqui dando detalhes. Você conhece essas histórias. E o Deus que honrou esses homens, Ele está aqui dizendo para mim e para você. Eu não chamei para essa vida aí, não. Uma vida carnal, uma vida comum. Uma vida sem identidade. Isso é triste. Quando você percebe que uma pessoa não tem a identidade de Cristo, e ela vai pegando um pouco de cada lugar, ela já não se parece com Cristo, mas se parece com... Ela pega um pouco a forma de cada lugar que ela passa. Porque não está lá, ó, não está firme. Levante-se e prepare-se para agir. Diga-lhes tudo que eu ordenar. Não tenha medo. Não tenha medo deles. Senão farei parecer medroso diante deles. Se você cede por medo, é quando Deus não pode ser com você. Aí você passa vergonha. Quantas vezes eu vi gente passar vergonha? E passou vergonha por quê? Porque cedeu por medo. Ele cede por medo e não age como deve agir. Ele cede por medo e não se comporta como deveria se comportar. Ele cede por medo e não se posiciona. Ele cede por medo e o medo assombra a vida dele. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada. Se você crê, é o que Deus está fazendo na sua vida. Como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Olha como o Senhor falou para Jeremias. E é para nós também. Você enfrentará toda esta terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Porque quando Deus é com você, você enfrenta gente grande, coisa poderosa, e você prevalece. O que está diante de você é maior, e está todo mundo dizendo, não é possível, mas você tem uma palavra de Deus. E quando você tem uma palavra de Deus, você vai lá e se posiciona. Eles lutarão contra você, mas não vencerão. Eles lutam, mas não prevalecem. Pois estou com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. E se Deus falou, está falado. Deus disse para Paulo, certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão, não tenha medo. Continue a falar e não se cale. Não tenha medo. Continue avançando e não pare. Não tenha medo. Continue fazendo o que Deus mandou você fazer e não se cale. Alguns não querem. Alguns não querem o que a gente oferece. E daí? É isso que define o seu propósito? Você tem que acreditar que o que você tem valor. E você oferece valor. O outro desprezou? Quem é que está perdendo com isso? Quem está perdendo? Se você oferece valor, algo de valor. Sabe o que eu ensino? Continuamente, nós não somos mendigos espirituais. Nós não mendigamos absolutamente nada.
Não mendigamos o amor das pessoas, não mendigamos a atenção delas. Nós oferecemos algo de valor. E quando elas desprezam aquilo, e você tem convicção que o que você está oferecendo é de valor, foi uma escolha dela. Isso não muda quem você é e o que você acredita. Mas é muito fácil você se tornar um mendigo na vida. Mendiga, vai mendigando. Sem atenção, reconhecimento, amor. Isso não é bíblico. Respeito. Fica mendigando. Quase implorando. Me dê atenção, me ame. É frágil ainda. Mas Deus nos chamou para sermos o quê? Antifrágeis. Onde nossas emoções não nos dominam. Nossas emoções não controlam a nossa vida. Não são os sentimentos que definem a nossa vida. Mas a nossa fé em algo que é maior do que nós. Então o Senhor estava falando para Jeremias, que estava tremendo de medo. Eu sou uma criança, eu não sei falar. Não diga isso. Tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Eu estou botando as palavras na tua boca, eu estou queimando a sua boca, vai. E não, eu gosto dessa parte de Deus, não se intimide diante deles. Não me passa essa vergonha, que você vai passar vergonha, que eu vou te deixar. Você vai ser covarde mesmo? É isso? Pois eu te deixo passar vergonha, rapaz. Porque eu estou dizendo, não tenha medo que eu sou com você. E não é o que acontece com um monte de crentes? Se intimidam, se calam, mendigam, aceitam uma vida menor, pequena, quando deveriam estar lá e dizendo, não, eu vou romper, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, mas eu não vou ficar nesse lugar pequeno. Eu quero mais. Se eu estou aqui, eu sou um imigrante, eu estou aqui para vencer. Não importa se você está na sua terra, se você é um imigrante, onde você estiver. A Bíblia diz que Deus dava vitórias a Davi. Ele não tinha uma derrota. Você não encontra uma passagem, a não ser quando ele cometeu aquela bobagem que ele sofreu uns baques, mas você não encontra nada de derrota. Foi nessa batalha, teve derrota, ou teve ali. Não, 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 não. Você vai ver vitórias, vitórias, vitórias. Invicto em vitórias. Por quê? Porque ele era o melhor general? Não, a Bíblia diz, e o Senhor dava vitórias a Davi. Então eu quero que você acredite nisso. Porque eu não quero que você viva uma vida pequena. Eu não quero que, principalmente os que estão aqui, tem muita gente me ouvindo agora, mas que você sacrifique a sua vida como um estrangeiro, esteja perdendo sua saúde, sua energia, até a sua fé. Quantos imigrantes, há pesquisas que mostram isso, que morreram na fé, que absorveram a cultura, que foram morrendo na fé. Isso é vitória? Isso é a derrota da vida da pessoa. Se a sua vida espiritual está morna, morreu, você não tem vitória para contar. Você não pode dizer que você está vitorioso. Partindo da sua vida espiritual, não, você não está vitorioso. Porque não existe vitória maior do que quando você tem intimidade com Deus, você tem uma vida com Ele. Quando você o conhece intimamente. Você o ama e a sua vida é para Ele. O que acontece? A partir daí, Ele tem prazer em derramar na sua vida.
Então nós precisamos, sofrer uma reprogramação. Muitos precisam sofrer uma reprogramação. Vai viver mais um ano. Levanta, corre atrás de um monte de coisa, se estressa um monte. Talvez nem está vendo filho, quem tem filho não está vendo os filhos crescerem. Casamento vai mal, saúde não vai bem. Alguns comem mal para danar, literalmente. Mas eu estou pensando, aqui, vou correr hoje ao imediatismo. E eu não estou construindo uma vida sustentável. Alguns estão levando uma vida, um estilo de vida que não é sustentável. Vai começar a cobrar de você muito caro. E não demora. Eu lido com pessoas. Eu uso histórias. Aliás, eu tenho todo tipo de história para te contar, se você me perguntar. Aí sobre isso aqui tem. E sobre aqui tem. Histórias. São muitos anos. E eu vi isso. Gente que construiu uma vida, levantou uma vida na areia, que não é sustentável. Chegou uma hora que aquilo desabou. E eu não posso aceitar isso para mim. Eu tenho que tomar consciência. E me alinhar. Porque até quando? Eu vou esperar tudo arrebentar, tudo desabar, para eu... eu preciso fazer alguma coisa. Quem se antecipa, governa. Quem se antecipa, governa. Por que tem gente que é governada o tempo todo? Porque não se antecipa. Porque acha difícil fazer agora, construir na rocha. Levantar uma barraca é fácil, levantar um grande prédio demora. Porque você tem que fazer um bom alicerce. Eu não quero barracas na minha vida. Posso te dizer uma coisa, eu não vou montar barraca. Não estou nem um pouquinho interessada, eu quero coisa sólida. Ainda que isso, obviamente, me custe mais, exija mais, mas vem para ficar. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no dia mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição. De que maneira? Como calçados. Calçados. Pelo quê? Usem a paz das boas novas. Do Evangelho da Paz. Eu vivo como alguém que conhece o Evangelho da Paz. Que recebeu as boas novas. Para que estejam inteiramente preparados. Preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé. Em qualquer situação, é o escudo da fé. Para o quê? Deter as flechas de fogo do maligno. Porque o que ele mais manda para nós são setas de contaminação. Para eu pensar o que ele quer que eu pense. Para eu acreditar nas mentiras. Mas, não. Aqui não, Satanás. Quando você conhece a verdade, você sabe quando um pensamento é mentiroso. Porque se um pensamento não te dá esperança, ele é mentiroso, ele é satânico. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como capacete. Você tem que pensar como um salvo. E empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, ou seja, uma ligação contínua com Deus. Eu nunca me desligo dele. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Eu amo essa escritura. Olha isso aqui, que coisa maravilhosa.
Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Por que será? Porque não tem como você crescer. Você vai transformando aquilo num degrau para você subir. E aí ele continua. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade quando a sua fé é provada, é a sua oportunidade de crescer. E de não parar de crescer. Antifrágil. Você não é frágil. Eu gosto de dizer, você é mais forte do que pensa, tem mais força do que imagina. Tem mais capacidade do que você acha que tem. O problema é que está sendo mal usada. E é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Aliás, só no Novo Testamento você vai encontrar cerca de 20 vezes a ordem para pedir, 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 pedir. Você não tem porque não pede, está em Tiago. Tem gente que poderia estar vivendo mais, mas a boca dele que cria o seu mundo, muitas vezes é usada, não para criar um mundo de glória, mas um mundo de peso pelas coisas que saem. Porque você sabe que a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia não é para comunicar. Na lei da primeira menção, ela aparece para criar. Então, as nossas palavras criam o nosso mundo. Mas quando pedirem, façam-no com fé sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Não precisa nem pregar, é só ler. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Esse versículo me assusta. Eu não quero ele na minha vida, porque olha aqui, ó. Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Está aqui a explicação. Isso aqui define. Esse versículo aqui, ó, responde um monte de gente. Mente dividida, você vê com instabilidade. E você quer o respeito das pessoas? Não vem pelo que você fala, pela sua consistência. Consistência atrai respeito. Eu poderia falar de um monte de gente que foi inconsistente, oscilante. Por que a gente não confia em gente instável? Porque não são confiáveis, você nunca sabe como vai encontrar a pessoa. Ela acorda de um jeito, daqui a pouco está de outro, ora ela fala de um jeito, ora ela fala de outro. Ora ela fala que ela acredita, tá dentro, ora ela já mudou. Então, a instabilidade, a falta de consistência, que mostra que você é o quê? Antifrágil. Faz com que você vá rompendo, e viva resultados inéditos. Porque eu costumo dizer, problema vai vir, mas que venham novos. Porque não tem nada pior do que você ver a mesma coisa por anos. Mas eu vou te dizer por quê que algumas pessoas estão vendo a mesma coisa por anos. Porque Deus é um Deus amoroso, Ele nos testa. E tem gente que toda vez que é testado na mesma área, não passa. E aí daqui a pouco passa de novo. Aí não passa. Aí vem aquele teste de novo, aí não passa. Aí vem aquele teste de novo, não passa. O que acontece? Ela fica lá. 10, 15, 20, já encontrei gente. Aí por décadas.
vivendo a mesma coisa, reclamando da mesma coisa. Reclama do marido, reclama da mulher, reclama disso, reclama do financeiro. A vida toda, gente na família, gente, a mesma coisa. De você olhar e pensar assim, não é possível. Você já sabe o que a pessoa chega perto de você, você já sabe o que ela vai falar. É porque o fulano não muda, é porque o meu financeiro, é porque não sei o quê. Ué, mas por que será? Por que será? A falha está em Deus? Não. A falha não está nele. Então, eu não estou passando em algum teste. Então, agora eu tenho que tomar consciência e decidir que eu vou passar nesse teste. E eu vou pedir para você levantar. Teria muito. Eu amo ler as Escrituras, mas não posso deixar de ler esta. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois todas estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Coloque a sua mão no coração. Feche os seus olhos. Ser um crente antifrágil significa viver em total oposição à cultura do mundo, que tenta infiltrar-se na igreja, nas famílias, enfraquecendo os corações, tornando as pessoas frágeis, suscetíveis, hipersensíveis, incapazes de suportar pressões. A antifragilidade espiritual é crescer por meio desses desafios, amadurecer nelas e usá-las como degraus para uma fé sólida, profunda e mais comprometida com Deus. Antifrágil. Eu estou cheia de fé. Que eu vou ver mudanças aqui e eu vou ouvir testemunhos. Eu acredito nisso. Eu acredito que a palavra de Deus, quando ela é absorvida, ela penetra o coração. Ela muda a nossa perspectiva. E quando me perguntam sobre as coisas que são importantes, eu obviamente falo fé e perspectiva. Porque se você não tem uma visão para a sua vida, você está vivendo uma vida solta. E é a pior coisa que você pode fazer. Não é por acaso que no segundo domingo o Senhor está falando sobre ser antifrágil, antifragilidade. E você tem que ensinar hoje, olha para o mundo, estão formando casquinhas de ovos. A geração mimimi. Jovens fracos que não suportam uma correção. Porque os pais não estão trabalhando a antifragilidade. Às vezes tratam até como incapazes e coitadinhos.
Às vezes até usam essa expressão, ai, tadinho do fulano. Tadinho por quê? Tadinho por quê? Não. Por favor, olha para a sua vida. Tem gente que se ofende por qualquer coisa e se fecha, e é uma malícia, e fica lá conjecturando coisas e perdendo o seu destino. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém é responsável pelos nossos sentimentos. Nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Talvez você fique aí remoendo e deduzindo que alguém fez isso ou fez aquilo e pensou no seu quê. Que perda de vida. Tem um propósito para a sua vida. Tem uma visão para a sua vida. Que seja maior do que você. Decida que você vai sair daqui hoje com essa palavra no seu coração. Fala com pessoas próximas. Vão descobrir os pontos cegos. Vamos alinhar a vida. Não entra na segunda-feira com a mesma mentalidade. Se você está aqui, você tem que ser um exemplo de vitória. Você pode ser o José de uma empresa. O Daniel de um governo. Você não tem que aceitar uma coisa menor. Você tem que acreditar que você tem a agregar, que você tem algo de valor. E você vai crescer nisso e vai oferecer. De tal maneira que as pessoas vão querer isso. Acorda. Acredita. Em nome de Jesus. Antes de eu orar pelo seu painel dos sonhos que eu pedi que você trouxesse para nós consagrarmos, eu vou pedir que você, porque tem orações que somos nós que temos que fazer. É aquilo que só a gente sabe. Então, esqueça tudo. Pega 1 minuto, 2 minutos para dizer, Deus, eu estou aqui. E eu preciso, Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não quero sair no mesmo lugar. Estando no mesmo lugar, permanecer no mesmo lugar. O meu paladar tem que mudar hoje. Você lembra de mim, Senhor? Eu não quero mais correr atrás das jumentas que estão lá perto do túmulo de Raquel. Eu não quero essa derrota na minha vida. Uma vida espiritual sem sabor, onde a palavra não mexe comigo. A palavra é a única coisa capaz de mudar a nossa vida. Quando a palavra não muda, não é o bastante, Deus tem que mexer nas circunstâncias. E o Espírito Santo está aqui falando. Chega de fragilidade. Chega. Chega de aceitar uma vida comum. Chega de se conformar. Ah, é isso. O que é que eu posso fazer? Lutar. Ter uma visão bíblica. Uma linguagem bíblica, um estilo de vida bíblico, decisões bíblicas. Você não pode dizer que é um cristão. Se Cristo não está no centro. Olha para a sua vida e responda para você.
Se você é cristocêntrico, se realmente Cristo está no centro da sua vida, primeiro vem Jesus, primeiro vem a sua fé, primeiro vem a adoração, vem o cultuar, vem o buscá-lo. Ele é prioridade na sua vida, prioridade quando você acorda, prioridade à mesa, prioridade na vida dos seus filhos, prioridade antes de deitar. Se Ele é a sua prioridade. Tem muita gente que até se apresenta como crente, mas cristão é aquele que Cristo está no centro. Se você não é cristocêntrico, você pode ser um crente, mas você não pode se apresentar como um cristão que está vivendo ao modo de Cristo. Cristão é o pequeno Cristo. É aquele que imita Cristo, que tem os valores de Cristo, que tem o comportamento de Cristo. E isso é tão forte, quando eu me rendo a um chamado. Vem Espírito Santo, aqui estamos nós. Eu oro, Senhor, com a força da minha vida, para que o Senhor faça uma obra aqui, Senhor. Deus tem misericórdia. Isso tem que fazer sentido, Senhor. Tem que fazer sentido, meu Deus. Eu oro por um avivamento, meu Deus. Eu oro por um avivamento. Aviva! Aviva o teu povo. Aviva a tua obra. Aviva a tua igreja. Aviva! Aviva, Deus, aviva! Aviva, Deus. Sacode o teu povo. Que um despertar esteja acontecendo, Senhor. Que mentes estejam sendo renovadas. Que o agravo dos ouvidos esteja sendo tirado. Que corações de pedra estejam sendo trocados por coração de carne. Muda o espírito, muda o coração. Traz de novo a mentalidade. Tira as escamas dos olhos. Tira as vendas. Traz um renovo, Senhor. Vem, Espírito Santo. O Senhor é aquele que fala e que convence. O Senhor é aquele que toca no mais profundo da alma, onde ninguém pode chegar. O Senhor chega onde ninguém chega. O Senhor fala aquilo que... O Senhor dá o discernimento até daquilo que não foi dito. Então eu oro para que ela entenda, não só o que foi dito, mas até o que não foi dito. Que ela tenha uma revelação profunda. Vem, Espírito Santo. E faz essa obra aqui. Vai tocando. Vai levantando. Vai curando, Senhor. Vai curando, Senhor. Cura a vida espiritual. Cura, Senhor. Traz um renovo, um avivamento. Devolve a alegria da salvação. Uma vontade de estar com o Senhor. Uma vontade de orar. Uma vontade de buscar. Uma vontade de se aproximar do Senhor. Que o Senhor possa vir com poder nos corações. E um renovo esteja acontecendo aqui agora. Vai fazendo a obra, Senhor. Senhor, eu sei que ainda tem pessoas atrás de coisas menores, e o Senhor está dizendo a mesma coisa que falou para Saul: deixe essas jumentas, porque eu tenho algo muito maior para você. Eu sei que o Senhor está dizendo aqui para pessoas, porque você não pede como aquele malfeitor da cruz pediu, e o paraíso virá até você. Respostas você terá.
Eu tenho certeza que o Senhor está falando com pessoas aqui, Senhor. Você precisa voltar ao paladar, a gostar do gosto da minha palavra. Seu paladar mudou. Você agora tem buscado prazer e satisfação no lugar errado. Quantos que continuam buscando, Senhor, no lugar errado? É mais entretenimento, é mais um vídeo inútil, é mais uma conversa que não agrega. E o Senhor está dizendo: fala comigo, fala comigo, porque hoje eu sei que tem um portal aqui aberto, Senhor. Eu sei, porque essa palavra hoje eu quero fazer algo. Hoje eu quero derramar na sua vida. Hoje eu quero mostrar a minha força. Hoje eu quero entregar algo. Hoje eu tenho definições para você. Hoje. Oh Deus, tudo que eu mais quero é Jesus. Quebranta os corações e toca profundamente, O poder desse amor, de tal maneira que esse fogo volte a queimar, Senhor, a queimar profundamente. por sua graça salvo. Toca, vai tocando, vai tocando. Esperança, Olha o que o Senhor está falando com você. essa força. Raquel perdeu o destino dela com coisas menores. Saul perdeu o destino dele com coisas menores, porque tinha uma cabeça pequena. Não pensaram grande. O segundo malfeitor, os dois estavam atacando o Senhor, até que um mudou, mas o outro continuou pensando como sempre pensou, cobrando do Senhor. Se você realmente é o Filho de Deus, salva você e salva nós. Quantas vezes, Senhor, eu vejo gente pedindo mais um sinal. Até na cruz tinha gente. O Senhor estava na cruz e tinha gente pedindo um sinal. Dê mais um sinal. Mas a cruz é o sinal. Tudo que foi feito naquela cruz. E eu oro, Senhor, por um quebrantamento, por uma fé avivada, por um despertar profundo, por uma coragem, a coragem de romper, a coragem de Daniel em dizer não para o sistema, de José de não se vender, de não abrir mão dos seus valores e princípios. Oh Espírito Santo, a obra é sua. Eu repreendo a infertilidade do nosso meio, a esterilidade eu repreendo do nosso meio, a esterilidade espiritual, a esterilidade financeira, a esterilidade ministerial, eu repreendo em nome de Jesus do nosso meio. A esterilidade, nós colocamos um fim com base na palavra, em nome de Jesus. E que a fertilidade faça parte da vida do teu povo, a alegria do Espírito, o renovo, o fortalecimento, e que saia daqui um povo cheio de esperança, um povo renovado, um povo com uma visão bem definida, decidido
a buscar o Senhor no mais alto nível, colocando-o em primeiro lugar. Faz a obra, Senhor. Vai tocando cada um agora, poderosamente. Vai tocando. E que cada um esteja entendendo o que o Senhor está falando. Lembra-te de mim e hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós atraímos o paraíso, a vida abundante para nós. Muda o seu paladar. Para de correr atrás de coisas pequenas. Não desperdice sua vida. Seja um antifrágil. Em nome de Jesus. Eu consagro cada um ao Senhor. E que uma risca esteja sendo feita agora. E cada um esteja tomando decisões profundas. De maneira que não voltarão ao mesmo lugar. No ano em que o Senhor nos deu como palavra profética, Isaías 54, cante o estéreo. É tempo de viver a abundância como está ali. E eu oro para que cada um esteja se vestindo desse manto. E que nenhum aceite algo menor na vida. Como termina que importa. Talvez até agora escolhas ruins foram feitas, mas é possível fazer uma risca no chão e fazer escolhas novas. Alinhadas à tua palavra. Vem, Espírito Santo. Firma os corações. Em nome de Jesus. Agora pega a foto do seu painel dos sonhos, o que representa o seu painel dos sonhos, e levanta aos céus. E vamos mostrar ao Senhor. Senhor, eu não sei o que ela projetou para 2000. Qual painel que ela fez? O que ela colocou, Senhor? Mas eu creio que ela colocou como prioridade a vida espiritual dela. E eu oro por uma vida espiritual completamente transformada, que é o alicerce para todas as construções. Eu creio que ela colocou também a bênção sobre a família dela. E eu consagro agora, Senhor, a família dela. E eu declaro uma família salva, abençoada, uma família restaurada, um casamento sólido, de união e cumplicidade, onde há reciprocidade. Eu consagro os projetos dela, o painel dela para 2026, os sonhos materiais, aquilo que ela colocou para a vida profissional, as conquistas dela. E eu apresento ao Senhor agora, Senhor, o painel dos sonhos dela, aquilo que ela, por crer, já colocou, já montou, para visualizar, para declarar, profetizar, porque ela acredita no poder da palavra, no poder das declarações. Criei, por isso declarei. E eu consagro ao Senhor agora. O Senhor é um Deus que cria meios. O Senhor é um Deus que abre portas. O Senhor é um Deus que traz soluções. O Senhor é um Deus que abre caminho no deserto e arrebenta manancial na terra seca. O Senhor é um Deus que faz o Negueb florescer. O Senhor é um Deus que faz a estéril, que não tem marido, ter muitos filhos. O Senhor é o Deus que opera maravilhas. Vem até ela, meu Deus, abre uma porta para ela, honra a fé dela, levanta ela com poder, dá ideias, dá projetos, Senhor. Eu declaro imigrantes bem-sucedidos, empreendedores neste país, empreendedores, Senhor.
Eu declaro que essa pessoa que crê vai ser um empregador, vai ser uma fonte de vida, de alimento, de suprimento, com sabedoria, com inteligência, a inteligência do Espírito, com criatividade. Eu oro por cada pessoa que está comigo, a minha igreja virtual amada, e eu consagro, Senhor, agora o painel dos sonhos, e eu peço que o Senhor visite lares, famílias em toda parte, e vá fazendo a obra, Senhor. Materialize os sonhos, os projetos, entre em ação na vida dessas pessoas. Faz essa obra, Senhor. O Senhor é um Deus que faz, é um Deus que supre, é um Deus provedor, é um Deus que abre a porta e ninguém pode fechar. O Senhor é um Deus de milagres. Venha com poder na vida do teu povo. Levanta, levanta poderosamente, com uma fé viva, e que eu possa ver o teu povo cavalgar nos altos da terra. O povo que sonha, o povo que crê, o povo que rompe, o povo que avança, que não se intimida, o povo que vai além. Em nome de Jesus, levante-se com poder e vá além. Prepare-se para ir além. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida poder para conquistar, poder para avançar, uma amplitude mental, uma visão de fé que te leva a romper e te leva além. Eu abençoo a sua vida, e eu concordo com aquilo que você tem colocado diante do Senhor, no altar do Senhor. Eu abençoo a sua vida, a obra das suas mãos, a sua família. Eu abençoo a sua vida profissional. Que o suprimento venha sobre você, a provisão, a resposta que você precisa. Que você leve a resposta que veio buscar, as definições que você precisa. Que a alegria do Espírito tome você. Porque esse é um tempo de avivamento, um tempo da manifestação do Senhor. Eu tenho recebido muitos depoimentos de pessoas que têm sido visitadas pelo Senhor, visitadas por anjos, têm sido despertadas na madrugada, e isso vai crescer. E eu oro para que você seja visitado poderosamente pelo Senhor, e que você viva experiências renovadoras, e que você entre num novo tempo e experimente do Senhor uma glória que você ainda não conhece. Eu abençoo a sua vida e declaro que tudo que você fizer prosperará. Eu abençoo quem está aqui, eu abençoo a igreja virtual, e eu declaro que esta palavra te vista de tal maneira que você saia completamente coberto pela unção do Senhor e dê passos de fé, ousados e seguros. Eu abençoo a tua igreja e o teu povo, Senhor. Muito obrigada. Eu vou aguardar testemunhos, Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu sei que o Senhor, os céus estão abertos para que o Senhor faça algo hoje, e essa pessoa atraia favor e poder, solução e definições.
Eu creio nisso de todo o meu coração. Obrigada, Senhor, pelo que vai chegar para a honra e a glória do teu nome. Louvado seja o teu nome por tudo. Obrigada, amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.